Olá pessoal, tudo bem? Nesse segundo capítulo da apostila 11, a terceira geração modernista, poesia e teatro, eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho de uma poesia de um poeta que eu gosto muito e que vai aparecer aqui, se chama João Cabral de Melo Neto, e é uma poesia bastante significativa, é um clássico da literatura, intitulada, de Morte e Vida Severina. Vamos compartilhar então? Vamos lá. Nesse trecho que eu vou ler para vocês, o retirante explica ao leitor quem ele é e a que ele vai. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos com mães chamada Maria, fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia. Por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor dessa sesmaria. Como então dizer quem fala, ora, a vossa senhoria? Vejamos, é o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba, mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mais 5 havia com o nome de Severino, filhos de tantas Marias, mulheres de tantos outros já finados Zacarias, vivendo na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia. Somos muitos Severinos, iguais e em tudo na vida. Na mesma cabeça grande que a custa que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais e em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença, é que a morte severina ataca em qualquer idade e até gente não nascida. Somos muitos severinos, iguais e em tudo na sina. Há de abrandar essas pedras, suando-se muito em cima. Há de tentar despertar terra sempre mais extinta. Há de querer arrancar algum roçado da cinza. Mas, para que me conheçam melhor vossas senhorias, e melhor possam seguir a história de minha vida, passo a ser o Severino, que em vossa presença emigra. Este poema tem pelo menos 40 páginas, mas por aqui já dá para perceber qual era a causa do João Cabral de Melo Neto, que é o principal poeta dessa terceira geração modernista, ou seja, na poesia. Vamos entender então um pouco desse período, dessa parte da terceira geração, poesia e teatro? Os objetivos dessa aula, então, será apresentar poetas fundamentais da geração de 1945, fazendo conhecer não só a visão de mundo criadas em suas obras, mas também seus principais traços estilísticos. Também como objetivo, nós temos levar o aluno a conhecer os mais representativos dramaturgos da geração de 45, identificando características importantes de suas mais relevantes produções artísticas. E por último, a intenção é relacionar a produção poética e teatral ao contexto histórico-cultural da geração de 45, a fim de melhor compreender o marcante experimentalismo estético dos mais significativos autores do período. Os principais conceitos que estudaremos então
serão a poesia da geração de 45, o teatro da geração de 45, o experimentalismo estético e a denúncia da realidade social da época. Para o poeta moçambicano Mia Couto, o principal poeta brasileiro, o principal escritor brasileiro, na opinião dele, é João Cabral de Melo Neto. Vamos entender um pouquinho do porquê disso, conhecendo um pouquinho da biografia e do trabalho de João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto foi não só o poeta mais representativo da geração de 45, mas também o criador de uma poesia original, avessa ao sentimentalismo em nome do rigor formal. Na poesia, o João Cabral de Melo Neto ficou conhecido como um poeta formalista, que promoveu um original retorno a influências poéticas tradicionais, com recursos como o emprego de estrofes regulares e a isometria dos versos. Em literatura, nós entendemos isometria as estrofes de um poema com igual número de sílabas poéticas, sílabas métricas. Essa precisão na construção dos seus poemas, de sílabas métricas muito precisas, deu a João Cabral de Melo Neto a alcunha de engenheiro das palavras. Outro poeta muito respeitado desse período é o José Paulo Paes, que é um poeta muito versátil, é mestre da concisão, é autodidata e muito generoso com o público. Dentre as suas características, Zé Paulo, como ele é conhecido, é o senso de humor que lhe chama muita atenção, que chama muita atenção do poeta, sempre associado a uma certa ironia, mas é uma ironia requintada, à moda machadiana. Em outros poemas, entretanto, ele exprime um tom de deboche mais popularesco. Com relação ao teatro, vale dizer que ele teve uma grande importância nessa terceira geração modernista. A renovação estética do teatro brasileiro se deu, sobretudo, em 1941, com o primeiro grupo teatral responsável por essa inovação, chamado Os Comediantes, que mais à frente veio a ser o primeiro grupo profissional de teatro brasileiro. O responsável por essa mudança foi o diretor e intérprete polonês Zbigniew Ziembinski, que chegou em 1941 ao Brasil, fugindo da guerra. Os escritos provam que Ziembinski era um mestre da iluminação e conseguia coordenar todos os elementos do teatro. Ou seja, o produto final era o resultado de um trabalho de equipe muito aprimorado. Como podemos ver, essa aqui é uma cena, essa foto é uma cena da peça O Pagador de Promessas, de Dias Gomes. A montagem original, de 1960, foi feita no Teatro Brasileiro de Comédias. A terceira geração modernista conheceu um momento de grande efervescência da produção teatral no Brasil, fazendo com que a dramaturgia nacional tivesse um grande salto de qualidade, tanto nas encenações quanto na escrita de peças inéditas. O pernambucano Nelson Rodrigues é outro nome forte desse período em termos de teatro. Nelson Rodrigues ajudou a criar o teatro brasileiro moderno com peças que exploram o lado obscuro e sórdido da interioridade humana. Foi ele quem foi diretamente responsável, pela revitalização da escrita de peças teatrais no Brasil, contribuindo decisivamente para a modernização da dramaturgia nacional. O dramaturgo mergulhou profundamente na psique humana a fim de tratar do lado mais sórdido, obscuro e amoral da essência de homens e mulheres.
Além da escrita de peças de teatro, Nelson cultivou a produção de crônicas, tornando-se famoso por uma série de textos intitulados A Vida Como Ela É, sucesso entre o público dos jornais de sua época. Apelidado de modo paradoxal de anjo pornográfico, evidenciou em seus textos em prosas diferentes visões de mundo, contrastantes, libertando-se das amarras de ser rotulado de forma única. O Nelson Rodrigues deixou para o cinema um legado imensurável de peças que foram transformadas em filmes, como A Falecida, Engraçadinha, Bonitinha Mais Ordinária ou Álbum de Família. Mas um outro escritor que também tem fama de deixar algumas de suas peças fortes no cinema é o nordestino Ariano Suassuna. Vamos conhecer um pouquinho de Ariano Suassuna? O Ariano Suassuna foi um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira por sua valorização da cultura popular como meio de acesso à cultura erudita e de diálogo com ela. Ele foi muito importante, né, porque foi um defensor e divulgador das tradições culturais nordestinas, apropriando-se de lendas, de causos e até mesmo da musicalidade da literatura oral e popular amplamente conhecida nessa região do país. O Ariano foi influenciado por autores regionalistas da geração de 1930 e inovou a produção teatral brasileira com a incorporação em cena de elementos próprios da linguagem nordestina, a música, a literatura de cordel, a dança, entre outros. Não podemos deixar de lembrar a vocês que o clássico O Alto da Compadecida, tão forte no cinema nacional, que já virou um clássico do cinema nacional, é de autoria de Ariano Suassuna. Outro dramaturgo muito importante e que também com grande contribuição para o teatro e até mesmo muitas de suas peças foram adaptadas para o cinema e para a televisão é o nosso conhecido Dias Gomes. Dias Gomes, ele ficou famoso por suas peças de forte teor social, em que ele critica instituições e forças conservadoras que se beneficiam com a enorme desigualdade existente no Brasil. Ele foi um dramaturgo compromissado em usar sua arte como meio de denúncia e análise do Brasil. Compondo personagens marcantes, tornou-os símbolos da desigualdade opressora da sociedade brasileira, marcada por uma longa tradição de marginalizar os mais pobres, negros e mulheres. Dentre tanta coisa boa que o Dias Gomes produziu, nós temos duas peças aí, dois trabalhos que chamam bastante atenção e que talvez vocês conheçam. O Pagador de Promessas e Roque Santeiro. Então é isso, pessoal. Creio que com essa aula vocês já conseguem fazer com mais tranquilidade os exercícios da página 50, 51 e 52 da apostila 11. Bons estudos, contem comigo, estarei com vocês tanto no clipe quanto no Hangouts plural. Até mais. Tchau, tchau.